Recentemente percebi que algumas pessoas mais se punem ao longo da vida e continuam infelizes. Minha ex-esposa perseguiu seu objetivo insidioso e me traiu durante todo o nosso casamento. Foi difícil aceitar, mas é mais fácil aceitar que, mais cedo ou mais tarde, todo trapaceiro pagará por suas ações da maneira mais terrível. Entrando no restaurante, examinei a sala até que meu olhar pousou em minha ex-esposa, sentada em uma mesa de canto, seu marido visivelmente ausente. Uma década havia se passado desde nosso divórcio, mas estar em sua presença ainda me causava desconforto. Contemplando se deveria me envolver com ela, finalmente resolvi prosseguir, embora com uma persistente sensação de apreensão. Apesar da passagem do tempo, minha ex-esposa manteve seu encanto, embora os anos tenham deixado sua marca. Seu nervosismo evidente refletia minha própria turbulência interna, remetendo ao dia em que meu mundo desmoronou com o colapso do nosso casamento. Foi preciso uma terapia extensiva para encontrar meu equilíbrio novamente, a jornada começando na clínica médica. Sr. Williams, seu relatório está pronto, anunciou a recepcionista, interrompendo meu devaneio. Perdido em meus pensamentos, quase perdi sua ligação, lutando contra o desespero persistente que parecia inabalável. Recuperando o envelope contendo o relatório, uma onda de pavor tomou conta de mim. Apesar de sua aparência inócua, trazendo apenas meu nome, Justin Williams, eu sabia que seu conteúdo tinha o potencial de virar minha vida de cabeça para baixo mais uma vez. Atordoado, atravessei a rua até um parque e localizei um banco isolado. Sem saber da garoa ou da umidade do banco, minha atenção estava somente no envelope. Com as mãos trêmulas, rasguei-o. Embora o relatório contivesse muitos termos desconhecidos, o que me chamou a atenção foi que era um teste de DNA envolvendo 4 indivíduos. Eu, minha esposa Amber, minha filha Jennifer e meu filho, Todd. Foram necessárias várias tentativas para entender a mensagem do relatório. Ele revelou que meus filhos eram biologicamente relacionados à mãe e compartilhavam o mesmo pai. Mas esse pai não era eu. Sobrecarregada, eu desabei em lágrimas. Depois de 17 anos de casamento, descobrir que minha vida foi construída sobre mentiras foi insuportável. Eu estava perdida, sem saber o que fazer ou pensar. Nosso casamento começou em circunstâncias incomuns. Amber namorou Jimmy Swanson durante o ensino médio, alguém que eu considerava um cara decente. Ele era o quarterback estrela, embora nosso time de futebol não fosse particularmente bem-sucedido. Eu sabia disso bem, tendo jogado como linebacker central titular por 3 anos, depois de inicialmente ser um substituto devido ao pequeno tamanho da nossa escola, o que exigia que quase todos os jogadores se vestissem. Nos 3 anos iniciais, nosso time só conseguiu garantir a vitória em um total de 5 jogos. No entanto, durante meu último ano, inexplicavelmente, alcançamos um recorde de 6-2 e conquistamos o campeonato regional com um placar de 9-7. Apesar do desempenho ruim de Jimmy naquele dia, nossa defesa se destacou significativamente. Infelizmente, nossa temporada chegou a um fim abrupto quando sofremos uma derrota esmagadora na rodada divisional. Jimmy e Amber estavam em um relacionamento desde que eu conseguia me lembrar. No entanto, algo ocorreu, levando à separação deles algumas semanas antes da formatura. Posteriormente, Jimmy deixou a cidade para se alistar no exército. Ele ocasionalmente retornava até finalmente deixar o exército depois de 9 anos e se estabelecer na área permanentemente. Depois da cerimônia de formatura, eu estava em uma das festas de formatura do ensino médio quando inesperadamente esbarrei em Amber. Surpreendentemente, ela começou uma conversa comigo e eu nem percebi que já estávamos fazendo sexo. Eu vi esse encontro como uma oportunidade única e pareceu bem natural tirar vantagem disso. Inicialmente, presumi que nosso relacionamento se desenvolveria dessa forma. No entanto, a realidade acabou sendo completamente diferente do que eu esperava. 4 semanas após nosso caso, Amber me encontrou na pizzaria. Ela revelou que estava esperando um filho, e eu era o pai. Foi outra ocasião em que me vi sem pensamentos, ações ou palavras. Apesar da confusão, as lágrimas não vieram. Em vez disso, busquei consolo em confidenciar com meu pai. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive com ele. Naturalmente, ele expressou sua decepção, mas me pediu para agir com honra.
Por isso, decidimos nos casar. Apesar de ter apenas 18 anos, Amber preferiu manter sua gravidez em segredo dos pais até depois do casamento. Meu pai cuidou dos arranjos, e em 2 dias, fugimos para um estado vizinho. Amber informou seus pais durante nossa lua de mel, passada em um modesto hotel Best Western por 3 dias. Embora a reação inicial deles tenha sido longe de ser jubilosa, eles rapidamente se ajustaram à nova realidade. Os pais de Amber, Fred e Janice Burton, personificavam valores conservadores decorrentes de sua origem afluente. Apesar da riqueza, eles se mantiveram firmes nos princípios tradicionais e se esforçaram para incutir uma forte ética de trabalho nos filhos. Fred serviu como vice-presidente em um banco, enquanto Janice cuidava da casa como dona de casa. Entre os 3 filhos, Julie, Sarah e a mais nova, Amber, a tradição era primordial. Demorou um pouco, mas eventualmente os Burtons passaram a aceitar a ideia do nosso casamento e começaram a se aproximar de mim. Ao longo dos anos, desenvolvi um vínculo próximo com os pais de Amber, particularmente com Fred, que frequentemente expressava que me via como o filho que ele nunca teve. Então, foi devastador quando o Sr. e a Sra. Burtons faleceram tragicamente em um carro mais de 5 anos após o nosso casamento. Meu casamento com Amber nem sempre foi tranquilo. Ela podia ser temperamental e exigente. Quando estava descontente comigo, ela não hesitava em negar intimidade. Nossos encontros sexuais eram pouco frequentes, ocorrendo apenas 1 ou 2 vezes por semana em média, e durante os períodos de conflito, podíamos passar semanas sem nenhuma intimidade física. Muitos podem questionar por que eu tolerava esse comportamento. Para ser sincero, eu era bastante ingênuo e estava profundamente apaixonado. Casando-me jovem e tendo experiências sexuais anteriores limitadas, presumi que isso era normal, acreditando que Amber me amava de sua própria maneira única. No entanto, houve momentos em que cheguei ao meu ponto de ruptura e abordei o tópico do divórcio, depois do qual as coisas melhoraram temporariamente. Antes de me casar, fui admitido na Florida State University. No entanto, esses planos mudaram e optei por uma faculdade local, buscando um diploma em administração de empresas e marketing. Para me sustentar financeiramente, entrei para o negócio de vendas por correspondência do meu pai, que ele havia estabelecido e transformado em um empreendimento de sucesso. Sua empresa era especializada em vender equipamentos de camping e pesca de marca de luxo. Comecei de baixo, mas o pagamento do meu pai nos sustentou. Amber adiou o trabalho até Todd ter idade suficiente para a pré-escola, então ela assumiu um emprego de corretora imobiliária. No entanto, parecia mais um passatempo para ela, dado que seus ganhos anuais nunca ultrapassaram $11.000. Ela não tinha motivação para se destacar e eu era quem cobria todas as despesas, avançando na empresa do meu pai a cada ano. Sentado no banco, percebi que tinha sido enganado anos atrás. Era evidente para mim agora que Jimmy Swanson era o pai biológico dos meus filhos. Fiquei pensando por que Amber escolheu ficar comigo apesar dessa revelação. Embora eu pudesse entender sua relutância devido ao julgamento social, especialmente de seus pais, a decisão de ter outro filho com Jimmy 3 anos depois foi devastadora. Tinha que haver mais na situação do que eu estava ciente. Você está bem? Uma voz interrompeu meus pensamentos. Olhando para cima, vi um policial com uma capa de chuva identificado como Oficial Sullivan. Ele me observou por um momento antes de se sentar ao meu lado. Gostaria de falar sobre isso, ele perguntou, com o braço apoiado no encosto do banco. Às vezes, compartilhar seus problemas pode ser útil, pelo menos não vai doer. Depois de um momento de consideração, pensei, por que não? Eu precisava confiar em alguém, então por que não um estranho? Enquanto enxugava meus olhos, comecei a contar ao policial Sullivan a dolorosa revelação da infidelidade de minha esposa e a verdade perturbadora de que meus 2 filhos não eram biologicamente meus. Uau! Ele murmurou, balançando a cabeça lentamente, e eu aqui pensando que minha ex-esposa era a pessoa mais sem coração do mundo. Depois do nosso divórcio, descobri que ela estava me traindo desde o dia do nosso casamento. Ela era discreta, mas sempre que gostava de alguém, ela dormia com essa pessoa. Fiquei casado com ela por 5 anos antes de descobrir, entrando no flagra com um detetive da minha própria delegacia. Peguei eles no ato, no meio do coito.
Aquele detetive desprezível do Peterson até tentou escapar pela janela. Eu o agarrei pelos cabelos, arrastei-o de volta e quebrei seu nariz no chão. Sangue por todo lugar, Peterson se contorcendo de dor. E lá estava ela, minha esposa sentada na cama com um sorriso irônico. Foi quando eu soube que tinha que ir embora antes de fazer algo drástico. O que aconteceu então? Eu perguntei, momentaneamente desviado da minha própria angústia. Liguei para meu capitão, expliquei o que tinha acontecido, e ele enviou oficiais para cuidar de mim e de Peterson. Fui rapidamente transferido para outra delegacia do outro lado da cidade até que as coisas se acalmassem enquanto eles lidavam com Peterson. Eles lidaram com ele? Como? Depois que a poeira baixou, minha esposa fugiu da cidade com um cheque administrativo para todo o nosso dinheiro. Peterson estava preso à mesa e eu não enfrentei nenhuma acusação. Acontece que meu capitão conversou com o gerente do banco no dia seguinte ao meu encontro com Peterson. Minha esposa não percebeu que o cheque não estava assinado, muito focada em escapar porque meus colegas a avisaram que eu estava atrás dela com minha arma de serviço. Ela passou semanas tentando assiná-lo, mas nossas contas estavam congeladas naquela época. Peterson renunciou um mês depois quando percebeu que o Muro Azul tinha se voltado contra ele. Eu me divorciei da minha esposa, garantindo que ela teria que lutar por cada centavo. A última vez que eu vi, ela estava na Califórnia com sua laia. A narrativa do policial não fez muito para aliviar minha dor, mas forneceu uma pequena válvula de escape. Deixe-me dar-lhe um conselho direto, o oficial Sullivan interrompeu abruptamente. Não faça nada precipitado. Eu entendo que você pode sentir vontade de machucar sua esposa ou a si mesmo. Resista a esse impulso. Com o tempo e a distância, a maioria das feridas emocionais vai sarar. Depois que o oficial Sullivan partiu, ponderei suas palavras. Concluí que não estava pronto para confrontar Amber no meu estado emocional atual. Meu pai estava me incentivando a visitar vários fabricantes no Centro-Oeste, fornecedores de muitos dos nossos equipamentos de acampamento. Eu estava adiando a viagem até a primavera para evitar as duras condições do inverno. No entanto, agora eu resolvi embarcar nessa jornada. Liguei para meu pai, fui para casa e me senti aliviado por Amber não estar presente. Rapidamente, arrumei uma mala, disquei o celular de Amber e a sorte estava do meu lado mais uma vez, pois foi para o correio de voz. Deixando uma mensagem sobre uma viagem de negócios não especificada, duvidei que ela se importaria. E eu estava certo quando ela não ligou até o terceiro dia, o que ignorei. Ao voltar para casa, eu me acalmei e refleti profundamente. Era evidente que nosso casamento estava terminando. Embora eu ainda estivesse imensamente magoado, recusei-me a demonstrar. Ao entrar na casa, ouvi Amber na sala. Quando ela tentou me beijar, eu a rejeitei. Precisamos conversar, anunciei, pegando uma cerveja na geladeira e sentando-me à mesa da cozinha. Ok, ela respondeu cautelosamente. Sobre o quê? Eu quero o divórcio. Ela olhou para mim por um tempo antes de suspirar. Bem, não importa mais. Imagino que você tenha descoberto sobre Jimmy e eu. Eu tinha um pressentimento de que você poderia, dada sua repentina viagem de negócios. Eu também descobri que Jennifer e Todd não são meus filhos, eu retruquei. Sua pele empalideceu um pouco, mas então um sorriso irônico se espalhou por seu rosto. Sinto muito que você tenha descoberto, mas isso é irrelevante agora. Meus olhos se arregalaram e eu balancei a cabeça em descrença. Estou sem palavras depois do que você acabou de revelar. Você está arrependido por ter sido pego? Arrependido sobre seu caso com Jimmy ou é remorso sobre meu amor ingênuo por você? Do que exatamente você está arrependido? Amber não mostrou sinais de vergonha. Não, eu só lamento que você tenha descoberto sobre as crianças. Meu plano era me divorciar de você depois do meu 35º aniversário na semana que vem. Eu planejava te informar que eu não te amava mais. Então, depois de algum tempo, eu buscaria um relacionamento com Jimmy, eventualmente me casando com ele. Com o tempo, eu esperava que as crianças o aceitassem como padrasto e, quando elas fossem mais velhas, eu revelaria sua verdadeira paternidade. O que há de significativo em seu 35º aniversário? Perguntei, ainda lutando para compreender.
Nunca mencionei isso, mas meus avós estabeleceram fundos fiduciários separados para minha irmã e para mim, cada um valendo 7 milhões de dólares. No entanto, a condição era que tínhamos que nos casar até os 25 e permanecer casados até os 35 para obter acesso total aos fundos. Aos 35, os fundos se tornam nossos sem amarras. Minhas irmãs são mais velhas e se mudaram depois de se casarem. Pedi a eles que mantivessem o traste em segredo para evitar complicações em nosso relacionamento, e eles concordaram. Por que você não se casou com Jimmy então? Porque meus avós eram muito tradicionais. De acordo com os termos do traste, meus pais tinham que aprovar meu cônjuge. Meu pai particularmente não gosta de Jimmy. Sabendo que nossos pais eram amigos dos seus, eu acreditava que eles aceitariam você sem objeção. Eu fervia de raiva internamente. Amber desperdiçou 17 anos de vida, me privou dos meus filhos e enganou a todos apenas para herdar o dinheiro dos avós. Ela era realmente sem coração. Eu ansiava por atacá-la, mas entendi que recorrer à violência só sairia pela culatra. Durante minha ausência, pesquisei extensivamente os procedimentos de divórcio e sabia que a agressão produziria o oposto do resultado desejado. Bem, Amber, parabéns por atingir seu objetivo, eu disse com desdém. Mesmo se eu iniciasse os procedimentos de divórcio amanhã, não estaríamos legalmente separados antes do seu aniversário de 35 anos. Você realmente é uma mulher sem coração. Amber simplesmente sorriu em resposta. Apesar das repercussões, senti uma vontade avassaladora de confrontá-la fisicamente. Foi preciso todo o meu autocontrole para me conter. Já que você provou ser infiel e enganador, vou iniciar o processo de divórcio amanhã, declarei o mais calmamente possível. Se lançar insultos faz você se sentir melhor, Justin, por todos os meios, Amber retrucou, revirando os olhos. Mas vamos tentar lidar com isso com alguma civilidade. Um divórcio rápido e discreto beneficiaria todos os envolvidos. Cheguei mais perto dela, fervendo de raiva e disse, dane-se, antes de cuspir na direção dela. Você pode me desprezar o quanto quiser, ela sorriu mais uma vez. Vou me casar com Jimmy e não há nada que você possa fazer sobre isso. Além disso, precisamos considerar as crianças. E eles? Perguntei. Você não vai anunciar ao mundo que não é o pai biológico deles, vai? Amber respondeu, parecendo um pouco incerta. Você não gostaria que todos soubessem que você foi traído, não é? Eu ri dessa revelação. Suponho que, pela definição tradicional de corno, eu me encaixo no perfil, originando-se do comportamento dos pássaros cuco, que põem ovos nos ninhos de outros pássaros, deixando-os para criar os filhotes. Então, nesse sentido, eu sou um corno. No entanto, a definição que eu sigo envolve a infidelidade de uma esposa com o consentimento do marido. Eu certamente não consenti com sua traição. E mesmo pela definição tradicional, a vergonha é da esposa infiel, não do marido. Então, eu não poderia me importar menos se as pessoas me percebessem como um corno. O que importa é que as crianças merecem saber a verdade. Isso é típico de você, Justin. Você está disposto a sacrificar o bem-estar dos seus filhos porque sua frágil masculinidade foi ferida, Amber retrucou, seus olhos brilhando de raiva. Bem, eu não serei a pessoa a dar a notícia a eles, eu sorri. Essa tarefa cabe a você, e eu estarei lá para testemunhar. E se você recusar, eu não terei escrúpulos em revelar certas fotos suas e de Jimmy em situações comprometedoras. A escolha é sua. Claro, eu não tinha tais fotografias, mas Amber não sabia disso. Ela deve ter questionado como eu as obtive, dadas as circunstâncias. A verdade é que eu não tinha descoberto evidências do caso de Amber com Jimmy. Em vez disso, tropecei em indícios de que um dos meus filhos pode não ser meu biologicamente. Meu tipo sanguíneo é positivo, enquanto o de Amber é o positivo. Jennifer compartilha o tipo sanguíneo da mãe, mas Todd tem um diferente, B positivo. Considerando nossos tipos sanguíneos, Todd não poderia ser meu filho biológico. Relutantemente, procurei testes de DNA para confirmar minhas suspeitas. Amber fez um escândalo e ameaçou me envergonhar publicamente. No entanto, informei a ela que falaria com as crianças com ou sem ela,
então eventualmente nos sentamos com elas. No dia seguinte, nós duas esperamos as crianças voltarem da escola. Crianças, venham para a cozinha. Sua mãe e eu precisamos falar com vocês, eu gritei quando eles entraram pela porta da frente. Jennifer e Todd pareciam completamente confusos quando se sentaram, olhando entre sua mãe e eu. Crianças, é difícil dizer isso. Amber começou a torcer nervosamente um guardanapo, mas seu pai e eu estamos nos divorciando. As crianças reagiram fortemente e eu tive que acalmá-las. Deixe sua mãe terminar e então conversaremos. Não é culpa de ninguém, Amber tentou continuar, mas eu a interrompi batendo minha palma na mesa. Chega, Amber, eu disse com raiva. Já que você não vai ser honesta, eu serei. Você tem idade suficiente para lidar com isso, mas primeiro, saiba que eu amo vocês dois incondicionalmente. Não sei o que sua mãe sente por você. Seu babaca, Amber retrucou. Você sabe que eu amo nossos filhos tanto quanto você. Seja como for, eu a dispensei, então me virei para nossos filhos e vi o medo em seus olhos. Sua mãe me traiu, então estou me divorciando dela, mas há mais que você precisa saber. Você está sendo um verdadeiro babaca sobre isso, Justin, Amber retrucou. Isso não é fácil para mim e dói, mas enquanto sua mãe estava traindo, ela engravidou do amante e teve vocês dois. Eu não sou seu pai biológico, Jimmy Swanson é. As crianças permaneceram em silêncio inicialmente, com lágrimas escorrendo pelos seus rostos. Testemunhar a dor delas me atingiu profundamente. No entanto, entendi que era melhor para elas ouvirem a verdade de nós do que sucumbir à inevitável fofoca que circularia pela cidade. Por que, mãe? Jennifer engasgou em meio às lágrimas. Por que você trairia o pai? Nos trairia? Amber me lançou um olhar hostil antes de se dirigir à filha. Porque eu amo Jimmy Swanson. Vamos revelar toda a verdade agora, interrompi, meu desdém por Amber evidente. Sua mãe vai herdar 7 milhões de dólares quando fizer 35 anos, desde que continue casada, o que ela fará? Ela não podia se casar com Jimmy antes porque seus avós o desaprovavam. De acordo com os termos do fundo, se ela desafiasse os desejos dos pais e se casasse com ele, ela teria perdido sua herança. Todd agora estava chorando enquanto Jennifer se levantou do assento e se posicionou na frente da mãe. Você fez tudo isso por dinheiro? Você nos separou por dinheiro? Por dinheiro? Jennifer avançou e deu um tapa retumbante na mãe. Então ela se lançou mais longe, fazendo Amber cair no chão. Em um instante, Jennifer estava sobre sua mãe, dando tapas e socos fortes. Eu tinha previsto uma conversa desafiadora, mas a violência estava além das minhas expectativas. Precisei de toda a minha força para conter minha filha, que pesava apenas 100 libras. Assim que consegui controlar Jennifer, levei-a até a sala de estar e a instruí a sentar no sofá. Voltando para verificar Amber, encontrei-a se levantando lentamente, com sangue escorrendo do nariz e do lábio. Espero que esteja satisfeito consigo mesmo, Justin, Amber cuspiu com raiva. Você realmente bagunçou nossas crianças. Não ouse culpar meu pai por essa bagunça, sua mulher miserável, Jennifer gritou, correndo de volta para a cozinha. Se você disser mais uma palavra depreciativa sobre o papai, eu arranco seus olhos. Amber recuou de sua filha, claramente surpresa e um tanto assustada. Amber, acredito que seria melhor você encontrar outro lugar para ficar por alguns dias, sugeri, tentando manter um senso de calma e razão, pelo menos até que as emoções tenham uma chance de se acalmar. Amber, embora infeliz, começou a arrumar uma mala. Antes de sair, ela colocou a cabeça de volta na cozinha. Não se preocupem, crianças, eu ainda me importo com vocês. Se olhares pudessem matar, o olhar de Jennifer teria sido letal. Amber sentiu que estava abusando da sorte e foi embora. Levou horas para acalmar as crianças, com Todd ainda chorando na hora de dormir, deixando Jennifer apavorada. Você ainda será nosso pai? Jennifer perguntou enquanto estávamos sentados na cozinha. Eu ficaria arrasada se perdesse você. Você fará 18 anos em breve, respondi. Então você pode escolher. Legalmente, eu posso não ter direitos parentais, mas saiba disso, você sempre será minha filha,
e eu sempre te amarei. Jennifer conseguiu dar um sorriso corajoso antes que eu a beijasse de boa noite e fosse para o quarto de Todd. Embora ele tivesse parado de chorar, ele parecia completamente miserável. Nenhum de nós dormiu bem naquela noite. Duvidei da minha decisão de confrontar as crianças, mas não conseguia ver um jeito melhor. Eles sempre foram mais próximos de mim do que a mãe, especialmente Jennifer, minha princesinha, e Todd, que compartilhavam muitos interesses comigo. Enquanto eu estava deitado ali, outra percepção me atingiu. As viagens de Amber para visitar suas irmãs eram provavelmente desculpas para ver Jimmy. Após meu confronto com Amber, ela e Jimmy optaram por tornar seu relacionamento público. Amber se recusou a reconhecer qualquer irregularidade, em vez disso, culpou os outros por suas ações. Ela responsabilizou seus avós pelas condições restritivas do fundo, seus pais por sua desaprovação de Jimmy e eu por não cumprir meu papel como um marido adequado. Circularam rumores de que Amber me retratou como distante e sem amor, justificando sua mudança para Jimmy. Embora ela nunca tenha mencionado a paternidade de nossos filhos, muitos de nossos amigos a viam com ceticismo. Ao ouvir esses relatos, minha raiva se intensificou, levando-me a buscar vingança contra Amber e Jimmy. Talvez seja um instinto primitivo, particularmente para um homem, retaliar contra uma esposa infiel e sua amante. No entanto, refletindo, percebi que meu desejo de vingança era direcionado principalmente a Amber. Jimmy era apenas um cara normal, não o orquestrador dessa traição. Senti a necessidade de revelar a todos que eu não era biologicamente relacionada a Jennifer e Todd, mas me abstive de fazê-lo por preocupação com meus filhos. Apesar das circunstâncias, eu os considerava meus. Com o passar do tempo, afundei em uma depressão profunda, meu mundo desmoronando ao meu redor. Meu trabalho e as crianças eram as únicas coisas que me mantinham unida. Após o tumultuado encontro entre Amber e as crianças, elas permaneceram comigo, fornecendo um farol de luz em minha vida. Durante todo o processo de divórcio, Amber sabiamente evitou pressionar o assunto, embora tenha tentado se reconectar com Jennifer e Todd. Após várias tentativas, Amber parou de tentar falar com a filha. Jennifer nutria imensa amargura em relação à mãe, resultando em suas conversas se transformando em discussões acaloradas cheias de palavrões. Por outro lado, Todd manteve contato com a mãe, mas se sentiu desanimado depois. Jennifer lutou para controlar sua raiva em relação à mãe e Jimmy, enquanto Todd lutava com as consequências do nosso término. No final das contas, percebi que nós três precisávamos de assistência profissional. Marquei reuniões para nós três com uma conselheira familiar chamada Mary Shazer. Mary pediu para se encontrar com todos nós coletivamente e individualmente. Além disso, ela insistiu na presença de Amber nas sessões, com o que Amber surpreendentemente concordou. No entanto, a reunião inicial do grupo acabou sendo um erro significativo. Eu tive que conter Jennifer fisicamente quando Amber casualmente comentou que as crianças simplesmente precisavam seguir em frente. Após esse incidente, informei Mary que se Amber continuasse participando de sessões futuras, nós não estaríamos participando. Mary concordou que seria prudente excluir Amber naquele momento. Subsequentemente, uma noção assustadora atormentou minha mente. E se o tribunal decidisse tirar as crianças de mim e me negar direitos de visita? Por semanas, fui atormentado pela possibilidade de nunca mais vê-las, o que exacerbou minha depressão. Mary eventualmente prescreveu antidepressivos, o que proporcionou algum alívio. Inicialmente, a sessão de aconselhamento pareceu ineficaz, mas com o tempo experimentei uma ligeira melhora. Apesar do meu desejo persistente de retribuição contra Amber e Jimmy, tive que suprimi-lo, pois Mary me avisou que qualquer ação precipitada poderia resultar no corte dos meus laços com as crianças. A audiência final do divórcio foi caótica. O juiz ficou descontente com Amber ao analisar a petição. O advogado de Amber não cooperou, e meu próprio advogado pareceu mais focado em superar seu colega do que em me representar. No entanto, foi Jennifer quem deu um golpe crítico, com o juiz dando outro. Toda a aprovação expôs a natureza egoísta e insensível de Amber. Apesar de herdar acesso ao seu fundo, que havia acumulado quase 10 milhões de dólares, ela exigiu uma parte significativa de mim, incluindo metade dos bens conjugais, a casa,
pensão alimentícia e metade do meu 401k. Meu advogado fez um bom trabalho explicando as ações enganosas de Amber em relação a mim. Ele então tentou me retratar como marido e pai quase santo. Após um breve período, o juiz o instruiu a prosseguir. No entanto, seu apelo final em meu nome foi articulado e sincero. Ele pediu ao tribunal que não tolerasse o engano de Amber. O tópico da custódia então surgiu. Naturalmente, Amber buscou a custódia total das crianças com direitos de visita limitados para mim. Eu tinha certeza de que Amber pretendia me tirar todos os direitos, me culpando pelo relacionamento tenso com as crianças. No entanto, eu também acreditava que seu advogado havia alertado contra tais medidas extremas, sabendo da provável desaprovação do tribunal. Da minha parte, eu desejava custódia total com direitos generosos de visita para Amber. Meu advogado alertou que minhas esperanças eram irrealistas aos olhos do tribunal. Antes de se aprofundar em questões de custódia, o juiz perguntou se as crianças preferiam falar em particular na Câmara. Jennifer prontamente recusou, afirmando sua preferência por suas declarações registradas. Todd ecoou o sentimento dela. Jennifer, apesar do medo visível, corajosamente se aproximou do púlpito e dirigiu uma mensagem amorosa para mim, apesar de seu relacionamento tenso com sua mãe. Então, dirigindo-se a Amber, ela expressou sua rejeição dela como mãe, declarando sua intenção de cortar laços ao completar 18 anos. A explosão de Amber foi rapidamente repreendida pelo juiz, que a lembrou de que seu advogado já havia apresentado seu caso e enfatizou a importância de ouvir as crianças sem interrupção. A pele de Amber ficou vermelha, deixando-me inseguro se era decorrente de constrangimento ou raiva. No entanto, mudei meu foco de volta para minha filha enquanto ela continuava. Aos 5, eu ansiosamente criei uma imagem para você, esperando seu retorno o dia todo. No entanto, quando eu a apresentei a você, você apenas deu um tapinha na minha cabeça, criticando minhas habilidades de colorir. Mais tarde, descobri a arte descartada no lixo. O rosto de Jennifer corou, sua respiração se aprofundou, mas ela persistiu. Às 9, quando o carnaval chegou, papai prometeu que iríamos todos juntos. Todd e eu ficamos emocionados, só para você cancelar de última hora, presumivelmente para seu amante. Papai nos levou em vez disso, e apesar de nos divertirmos, doeu que você tenha escolhido não passar tempo comigo. Então, aos 12, enfrentando minha primeira menstruação enquanto você estava fora, papai me confortou e me educou. Ele me tranquilizou, e até me levou para comprar suprimentos. Quando você voltou, você me entregou o que eu precisava, e um livro sobre anatomia feminina, sem oferecer mais apoio. Papai era mais uma figura materna do que você jamais foi, e esses são apenas alguns exemplos de sua negligência. Jennifer fez uma pausa, enxugando uma lágrima de sua bochecha, e lançou outro olhar penetrante para sua mãe. Suas ações em relação ao meu pai foram cruéis, calculadas e totalmente egoístas. O que você fez a um homem que só buscava amar você me feriu profundamente. Seu tratamento com Todd e comigo está além do perdão. Eu o tenho na mais baixa consideração. Sua atenção então se voltou para Jimmy, enquanto ela pegava um pouco de terra do pódio. E quanto a você, Sr. Swanson, embora você possa ter fornecido material biológico para Todd e eu valorizo esse pedacinho de terra mais do que você. Virando-se para encarar o juiz, Jennifer continuou, se você me obrigar a residir com ela, posso lhe garantir que haverá agitação. Para evitar isso, com a assistência do advogado do meu avô, entrei com uma petição de emancipação. Desejo cortar todos os laços legais com aquela mulher. Busco a emancipação do indivíduo que alega ser minha mãe. O juiz ficou surpreso com a declaração de Jennifer, mas aceitou a petição e a adicionou à sua pilha de documentos. Todd, visivelmente ansioso, tomou a palavra como o próximo orador. Apesar do desconforto com falar em público, ele reconheceu a necessidade de expressar sua perspectiva. Eu estou realmente nervoso, ele gaguejou. Falar em público não é meu forte. Tenho tantas histórias quanto gente sobre a negligência da minha mãe, mas não quero desperdiçar o tempo de ninguém. Quero apenas expressar que me recuso a viver com aquela mulher e aquela pessoa. Todd fez uma pausa, suas bochechas ficando vermelhas. Peço desculpas.
Não quis usar esse termo, embora ele reflita com precisão meus sentimentos. Mal consigo olhar para ela sem sentir repulsa total. Quero ficar com a única figura paterna que já conheci. Por favor, não me force a ir morar com eles. Todd gesticulou em direção à mãe e Jimmy antes de recuar para seu assento. Observei Amber e Jimmy durante as apresentações das crianças. O rosto de Amber ficou ainda mais vermelho, e ela estava tremendo. Por outro lado, Jimmy só demonstrou um leve toque de raiva quando Todd o insultou. Apesar de ser geralmente tranquilo, Jimmy claramente se ressentia dos comentários depreciativos de Todd. Amber parecia completamente descontente com os filhos, e eu tinha certeza de que ela me responsabilizaria. Mas eu não me importei, pois concordei com tudo que as crianças disseram. Era evidente que Amber estava longe de ser uma mãe exemplar, e agora todos sabiam o porquê. Depois que as crianças terminaram, eu esperava que o juiz adiasse para deliberar sobre sua decisão, mas ele não o fez. Normalmente, levo alguns dias para considerar os argumentos de ambos os lados antes de tomar uma decisão. No entanto, este caso é tão claro que vejo apenas uma decisão possível. Primeiro, este casamento foi celebrado sob pretextos fraudulentos, portanto, estou anulando. Será como se o casamento nunca tivesse existido. Não tenho certeza sobre o impacto que isso terá em seu traste. Suspeito que nada mudará, já que seus pais foram os únicos beneficiários. No entanto, alguém pode contestar seu direito ao traste, e você precisará se defender. A pele de Amber mudou rapidamente de um vermelho vivo para uma palidez gritante. Ela parecia instável em seu assento até que Jimmy afirmou puxando-a para perto. O juiz observou Amber momentaneamente antes de prosseguir. Como não houve casamento, não há bens conjugais compartilhados no sentido convencional. Cada um de vocês manterá o que trouxe para o relacionamento, exceto a casa e o carro da Sra. Williams. Apesar de o Sr. Williams evidentemente cobrir as despesas do carro, ele está registrado em seu nome e continuará sendo sua propriedade. A casa é de propriedade conjunta, portanto, decreto que os lucros serão divididos na venda. Ao analisar as evidências, fica claro que o Sr. Williams contribuiu com aproximadamente 90% para as despesas durante o tempo que vocês passaram juntos. Portanto, determino que todos os investimentos sejam divididos em uma proporção de 90-10, a menos que a Sra. Swanson possa comprovar uma contribuição superior a 10%. Olhei para Amber e vi uma mulher completamente enfurecida. Claramente, esta audiência não estava se desenrolando como ela havia previsto. Pessoalmente, fiquei agradavelmente surpreso com os procedimentos. Eu tinha ouvido inúmeras histórias de horror de maridos sendo maltratados pelos tribunais. No entanto, tudo mudou quando o juiz declarou que nunca houve um casamento entre nós e que eu não estava legalmente ligada a Amber. Agora, em relação à custódia, o juiz começou: eu entendo que Jennifer e Todd são profundamente afetados, então devo levar isso em consideração. Em um cenário típico de divórcio, Jennifer teria idade para expressar sua preferência por residência. No entanto, como o Sr. Williams não é o pai biológico e o casamento foi anulado, não posso conceder a ele a custódia. No entanto, como Jennifer já solicitou a emancipação de sua mãe, permitirei que ela resida com seus avós se eles estiverem dispostos a acolhê-la. Ela ficará sob a supervisão deles até que uma decisão seja tomada sobre o pedido de emancipação. Por fim, em aproximadamente um ano, ela terá autonomia para decidir seu local de residência. Um breve olhar na direção de Amber me pegou desprevenido. Uma lágrima solitária traçou seu caminho por sua bochecha. Amber e Jennifer nunca se deram bem, principalmente nos últimos 5 anos. Atribuí isso à fase adolescente rebelde de Jennifer, que lembrava os conflitos que minha irmã e minha mãe vivenciaram durante seus anos de ensino médio. No entanto, diferentemente da minha família, o relacionamento de Amber e Jennifer parecia condenado. A traição de Amber cortou quaisquer laços com sua filha, pelo menos no futuro previsível. Quanto à custódia de Todd Williams, o juiz observou com uma carranca: eu entendo sua forte preferência por residir com o Sr. Williams devido às suas queixas com sua mãe. No entanto, o Sr. Williams não tem legitimidade legal nessa decisão de custódia. Portanto, a custódia é concedida à Sra. Williams com uma recomendação de direitos generosos de visita para o Sr. Williams. No entanto,
não posso impor essa recomendação. Como Todd ficará sob os cuidados da mãe, a Sra. Williams pode permanecer na casa da família. No entanto, além de sua obrigação com o banco, Sr. Williams, não posso exigir pagamentos de hipoteca. O juiz examinou a sala rapidamente. Se não houver mais nada, este tribunal está encerrado. Todd se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira no processo, e saiu furioso, com lágrimas escorrendo. Amber se levantou, me lançando um olhar furioso, enquanto Jennifer se aproximava, me abraçando. Dei um beijo na bochecha de Jennifer e mencionei que eu a levaria para almoçar com Todd se Amber concordasse em deixar Todd se juntar a nós. Mais tarde, discuti com meu advogado a possibilidade de anular a decisão do juiz sobre a casa, mas ele me aconselhou a não fazer isso. Parecia que eu teria que persuadir Amber a pagar sua parte, ou então eu mesmo cobriria os pagamentos para salvaguardar o patrimônio. Meu advogado também mencionou que eu poderia buscar reembolso por pagamentos que excedessem 50% na venda da casa. Enquanto estava no corredor, ouvi Todd discutindo com Amber e Jimmy. Eu intervim, pedindo para Todd se acalmar e esperar do lado de fora, o que ele fez relutantemente. Amber então direcionou sua raiva para mim. Você pode pensar que venceu, ela enfiou um dedo no meu peito, mas eu tenho a casa e o amor da minha vida. Apesar de pensar que Amber não poderia me machucar mais, suas palavras doeram. Lutei contra a vontade de retaliar fisicamente e mantive um sorriso composto. Seria aceitável que Todd se juntasse a Jennifer e eu para almoçar? Perguntei educadamente. Vá para o inferno, ela cuspiu. Não, Todd não vai chegar nem perto de você hoje nem nunca. Não vou deixar você envenená-lo como fez com minha filha. Se você acredita nisso honestamente, então você é incrivelmente tolo, retruquei, lutando para manter a compostura. Cuidado com a linguagem, Jimmy me avisou. Jimmy, coloque a mão em mim, e eu vou fazer você se arrepender, eu avisei, meu autocontrole se esgotando. Jimmy notou a expressão em meus olhos e escolheu não pressionar mais. Uma vez que tive certeza de que ele não seria um problema, redirecionei minha atenção para minha ex-parceira, que nunca se tornou oficialmente minha esposa. Resolvi adotar uma abordagem mais assertiva. Amber, você é inegavelmente uma das pessoas mais egocêntricas que já conheci. Permita-me esclarecer algumas questões. Primeiro, você não possui nenhum tipo de fascínio inestimável. Nossa intimidade estava longe de ser satisfatória, mas você recebeu tudo o que desejava de seu parceiro casual. Além disso, se tivesse a chance de voltar no tempo, sabendo o que sei agora, eu ainda escolheria ter os mesmos filhos, apesar de estar preso em um pacote com você. Minha prioridade sempre foram nossos filhos, então me despeço de você. Desejo a você uma vida cheia de miséria e desespero. Ao concluir, me senti esgotado, então precisava ir embora antes que perdesse o controle completamente. Virei-me e fui embora. Os insultos de Amber me seguiram, me rotulando como um fracasso lamentável. Ela reclamou sobre minha inadequação em comparação a Jimmy e expressou desgosto com a ideia de intimidade comigo. Todd não recebeu bem a notícia de sua mãe recusar o almoço conosco. Pedi desculpas e expliquei que restrições legais limitavam minhas ações. Ele começou a chorar, implorando para me acompanhar. Naquele momento, não pensei que poderia me sentir pior, mas estava enganado. Abracei-o e assegurei que ele tinha que ficar com a mãe, prometendo persegui-lo incansavelmente para trazê-lo de volta para mim. O semestre seguinte marcou o ponto mais baixo da minha vida. Eu estava consumida por sentimentos de raiva, fúria, tristeza e profundo desespero. Amber contestou a decisão do juiz sobre a divisão de bens, o que me levou a entrar com uma ação judicial em nome das crianças para contestar o fundo que ela havia obtido. Argumentei que, como nosso casamento foi anulado, Amber não havia cumprido os requisitos do fundo. No entanto, perdi os dois casos. O Tribunal de Apelações determinou que, apesar de ter sido enganada para se casar com Amber e ter nosso casamento anulado, sua contribuição para a casa foi considerada significativa, concedendo a ela 40% de nossos bens compartilhados, excluindo meu 401k. Em relação ao traste, o tribunal decidiu que Jennifer e Todd não tinham legitimidade, pois não foram mencionados nele. Eles enfatizaram que,
Como eu nunca fui legalmente casado com Amber, eu também não tinha legitimidade. O tribunal reconheceu apenas os trustéis nomeados pelos avós falecidos de Amber, com Amber agora servindo como a única trustee. Além disso, eles viam nossa coabitação como uma forma de união estável. Por mais devastadoras que fossem as derrotas judiciais, o que mais me frustrava era a minha incapacidade de buscar qualquer forma de vingança contra Amber ou Jimmy. Vê-los juntos em público, se comportando como adolescentes apaixonados, só intensificava minha angústia. A presença constante deles onde quer que eu fosse reacendeu o tumulto emocional. Incapaz de suportar por mais tempo, mudei-me para uma cidade a 15 milhas de distância. Felizmente, devido aos limites do distrito escolar, Jennifer não teve que mudar de escola enquanto Todd permaneceu com Amber, sem ser afetado pela mudança. Tentei reprimir e deixar Amber no passado, mas não consegui me livrar do tormento. O mesmo sonho assombroso me atormentava repetidamente. Jimmy com Amber, seu sorriso malicioso direcionado a mim, me provocando com as palavras: "Observe enquanto engravido sua esposa." O sono me escapou, e meu apetite sofreu. Em meio àqueles 6 meses sombrios, Todd surgiu como um ponto brilhante. Suas demandas incessantes finalmente levaram Amber a me ligar para tirá-lo de suas mãos. Foi um raro momento de leviandade em meio à escuridão. Enquanto Todd saía correndo da velha casa com seus pertences, Amber e Jimmy apareceram na varanda para se despedir. Inesperadamente, lágrimas rolaram pelo rosto de Amber, enquanto Jimmy parecia aliviado. Enquanto Todd se dirigia para o meu carro, Amber professou: "Eu te amo." Todd não parou, mas mostrou o dedo médio para sua mãe e Jimmy. Amber começou a soluçar incontrolavelmente. Não vou me desculpar por sentir uma sensação de satisfação. No entanto, quando Jimmy abraçou Amber com força, minha satisfação se transformou em fúria. Eu me contive, voltando para o carro para levar Todd para minha casa. Arranjei para que ele permanecesse na escola atual até o fim do ano. Na minha casa alugada de 3 quartos, a presença de Jennifer e Todd era minha âncora, me impedindo de cair na loucura. Meu desejo de vingança contra os adúlteros me consumia, mas qualquer plano que eu elaborasse parecia destinado a me levar para a cadeia. Ainda assim, houve momentos em que eu entretive a ideia de, dane-se, recorrer à violência apesar das consequências. No entanto, o pensamento do bem-estar dos meus filhos baniu tais noções da minha mente. Meus filhos me ofereceram apoio inabalável, e eu fiz todos os esforços para retomar o controle da minha vida. Eu sabia que Jennifer e Todd estavam profundamente preocupados com a minha saúde em declínio. Eventualmente, Jennifer interveio significativamente, assumindo o controle das responsabilidades domésticas. Ela cozinhava, limpava, garantia que Todd frequentasse a escola e completasse seu dever de casa. Além disso, Jennifer garantiu que eu comesse direito e fosse trabalhar. 9 meses após a anulação, tudo chegou a um ponto de ruptura. Tive um ataque de pânico severo no trabalho, o que me fez desmaiar e lutar para respirar. Muitos pensaram que era um ataque cardíaco, e fui levado às pressas para o hospital para exames extensivos. Após o diagnóstico de um ataque de pânico grave, fui encaminhado para um terapeuta. Inicialmente hesitante, fui compelido a comparecer às sessões pelo meu pai, que me alertou sobre as potenciais consequências envolvendo meus filhos. Minha terapeuta, Annie Summers, provou ser imensamente útil. Ela explicou que eu estava sofrendo de TEPT, semelhante a alguém que passou por um combate ou uma perda profunda. A Sra. Summers descreveu os 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, e esclareceu que eu estava presa entre a raiva e a depressão, sem oportunidade de negociação. Meu ataque de pânico serviu como um sinal de alerta do impacto prejudicial do estresse na minha saúde. A Sra. Summers enfatizou que se eu permitisse que as coisas persistissem, isso acabaria levando à minha morte. Embora eu não pudesse contestar a avaliação de Annie, eu não tinha percepção para fazer qualquer mudança. Felizmente, ela me deu orientação. Fui incumbido de manter um diário documentando cada pensamento negativo que eu abrigava em relação a Amber e Jimmy. Na conclusão de cada entrada, eu deveria escrever: "Eu os perdoo." Durante nossas sessões, tive que confrontar minhas reflexões mais sombrias sobre meu ex-cônjuge, e nós as dissecávamos juntos.
Uma noção particularmente perturbadora envolvia um ato violento contra Jimmy. Após deliberação, reconheci que não poderia viver com a culpa de prejudicar outra pessoa, mesmo ele. Anne então me levou a considerar o impacto em nossos filhos se eu realizasse tais ações. Admiti que o respeito deles por mim provavelmente diminuiria. Assim, o tema persistiu com cada pensamento odioso, o bem-estar das crianças. Gradualmente, eu abandonei muito da minha animosidade, o que levou a melhorias na minha vida. Mais ou menos na mesma época em que fiz terapia, reconheci as próprias lutas de Jennifer com o ódio. Ela demonstrava hostilidade em relação a quase todo mundo, exceto Todd e eu. Até mesmo suas interações com o avô às vezes azedavam. Por fim, meu pai me encorajou a procurar aconselhamento para as crianças, um passo que tomei prontamente. Enquanto Jennifer e Todd participavam de suas sessões de terapia, fui informado respeitosamente que elas eram confidenciais. Jennifer nunca divulgou suas discussões com o terapeuta, enquanto Todd compartilhou livremente suas experiências. Ele me confidenciou sobre o ressentimento profundo que ele tinha em relação à sua mãe, sentindo-se abandonado e traído, particularmente por ela. Apesar da raiva de Todd em relação à sua mãe, ele revelou que a fúria de Jennifer eclipsou a sua por uma margem significativa. Embora inexplicável, essa revelação me deixou profundamente triste. 2 anos após o divórcio, Todd finalmente se envolveu em conversas com sua mãe, embora elas estivessem longe de serem afetuosas. Apesar de suas trocas frias, Amber apreciava até mesmo esse contato mínimo, ansiando por mais. Por outro lado, Jennifer recusou terminantemente qualquer comunicação ou envolvimento com sua mãe. Aproximadamente 4 anos depois, Jennifer se casou. Tentei persuadi-la a incluir sua mãe e Jimmy na celebração, mas Jennifer recusou firmemente. Expressei preocupação sobre ela guardar tanto ressentimento. Em resposta, Jennifer sorriu, me beijou na bochecha e disse: "Não estou mais brava, pai." As pessoas costumam confundir ódio com o oposto de amor, mas não é, indiferença é. Eu me sinto completamente indiferente em relação a ela. Eu simplesmente não me importo com suas ações, palavras ou pensamentos. Ela me desconsiderou e traiu nossa família. Inicialmente, fiquei bravo. Mas agora estou apático. Ela é alguém com quem prefiro não me associar. Tê-la no meu casamento mancharia o dia, então nenhum dos dois é convidado. Depois de ser traído por Amber, pensei que nunca mais me casaria. No entanto, 1 ano antes do casamento de Jennifer, decidi me casar com Jean Wilder, que vinha insistindo nisso depois de mais de 1 ano de namoro. Ela deixou claro que queria uma família, então eu tive que decidir. Escolhi Jean, e foi a melhor decisão da minha vida. Nosso casamento pareceu um novo começo, finalmente colocando para descansar os demônios do meu casamento passado. Naturalmente, nem Jimmy nem Amber receberam convites para o casamento. Os 3 anos seguintes foram favoráveis. Jennifer deu as boas-vindas a um filho, Justin, e 18 meses depois, a uma filha chamada Christina. Ela se recusou a deixar Amber visitá-la no hospital, e eles não foram convidados para os batizados. Além disso, Amber foi excluída de comemorações de aniversário e feriados. Jennifer tinha cortado Amber completamente de sua vida. Nos anos seguintes, raramente via Amber ou Jimmy. Se eu os encontrava, isso não desencadeava mais uma reação emocional em mim. Eu tinha me tornado como Jennifer. Eu me senti indiferente em relação a Amber. No entanto, Amber inesperadamente me procurou, querendo discutir sobre as crianças. Embora desconfortável, eu acreditava que era necessário. Aproximando-me da mesa de Amber, ela olhou para mim esperançosa. Eu assenti e sentei-me em frente a ela. "Você está parecendo bem, Amber", eu disse amigavelmente. "Onde está Jimmy?" As bochechas de Amber coraram levemente. "Estamos dando um tempo um do outro." "Sinto muito ouvir isso", respondi, embora não me sentisse genuinamente arrependido. Eu já sabia sobre Jimmy e sua partida. Embora não tivesse certeza, suspeitava que Jimmy tivesse se tornado complacente quando minha ex-esposa herdou sua fortuna. No entanto, Amber se cansou de sua dependência e o encorajou a encontrar um emprego, ao que ele se opôs.
Se Jimmy retornaria, não era uma preocupação para mim. Eu só queria concluir nossa reunião. O que você queria discutir? Eu perguntei. Ouvi dizer que você se casou e está esperando, ela disse com um meio sorriso. Parabéns, agora você terá um filho seu. Terei 3 filhos, retruquei, sentindo uma onda de raiva. Amber reconheceu seu erro significativo, expressando remorso por sua falta de consideração e esclarecendo suas verdadeiras intenções. Ela transmitiu sua felicidade pela alegria dos futuros pais. Minha tensão diminuiu quando aceitei suas desculpas e perguntei sobre o tópico que ela queria discutir mais. Expressando aflição, Amber revelou sua angústia sobre a recusa de Jennifer em se comunicar ou permitir seu envolvimento na vida de seus netos. Apesar de seu desejo de fazer parte de suas vidas, Jennifer permaneceu distante, embora tentada a culpar as ações passadas de Amber pela situação atual. Optei pela contenção e escolhi uma abordagem mais compassiva. Perguntei quais ações específicas ela queria que eu tomasse. Desesperadamente, Amber apelou para minha influência com Jennifer, acreditando que ela daria ouvidos às minhas palavras. Expliquei que já havia tentado intervir em seu nome, defendendo sua inclusão em vários eventos familiares. No entanto, Jennifer permaneceu firme em sua recusa, até mesmo ameaçando boicotar reuniões se Amber fosse convidada. Tomada pelo desespero, Amber questionou se Jennifer nutria uma animosidade tão intensa em relação a ela. Eu lhe assegurei que Jennifer não a odiava, mas sim se sentia negligenciada durante sua criação e, subsequentemente, escolheu se distanciar. Apesar dos meus esforços para persuadir Jennifer do contrário, ela permaneceu resoluta em sua decisão. As lágrimas de Amber caíram silenciosamente, e eu gentilmente apertei sua mão. Vou continuar me esforçando. Talvez um dia Jennifer amoleça. Eu fiz uma bagunça, Justin, ela confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui egoísta e cruel. Sinto muito mesmo. Sei que pode não significar muito agora, mas peço desculpas de verdade. Deixando Amber chorando na cabine, caminhei até meu carro, onde minha esposa, John, esperava, seu rosto curioso. Então, o que sua nunca esposa queria? Ela perguntou. Exatamente o que você esperaria, respondi tristemente. Amber quer que eu a ajude a se reconciliar com Jennifer. Não dizem que somos o resultado de nossas escolhas de vida, Jean ponderou. Sim, é verdade, eu assenti. No entanto, apesar de tudo que Amber me fez passar, não consigo deixar de sentir pena dela. Dirigindo para casa, percebi que todo o tempo gasto tramando vingança contra Amber foi inútil. Ela havia criado sua própria miséria e estava presa nela todos os dias.